Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Uma grande satisfação estar aqui novamente com vocês para esta nossa segunda aula de processo civil, aqui para você que está fazendo o preparatório para o concurso de cartório do estado de Goiás. Tá bom? Vamos lá então para o tema da nossa segunda aula. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre os atos processuais, tá bom? E basicamente, quando a gente fala de atos processuais, pessoal, é muito importante que a gente compreenda que estamos falando daquilo que dá vida ao processo para que ele consiga chegar ao seu final, seja ele um final desejável ou não, né? Às vezes você tem um processo que tem a resolução de mérito, que é o que mais se deseja, ou às vezes você tem um processo que não tem a resolução de mérito. E aí não é necessariamente o que se deseja no processo, mas, de algum modo, o processo chega aí ao seu fim, tá bom? Então, o que faz o processo ter o seu trâmite normal para que ele chegue a um fim, que o processo ele não pode perdurar para todo sempre, são os atos processuais. A prática dos atos processuais é aquilo que move, é aquilo que faz com que o processo ele acompanhe um procedimento. E essa necessidade de estudar os atos processuais traz para a gente uma normatização desses atos processuais, principalmente a partir de três aspectos. São os aspectos temporal, o aspecto local ou geográfico, bem como o aspecto de comunicação. Então, são três pontos no estudo dos atos processuais que são de extrema relevância para que a gente consiga compreender como que, tanto desde a Constituição, principalmente no nosso Código de Processo Civil, como que os atos processuais são regulamentados, como que os atos processuais devem ser praticados. Nós sabemos que os atos processuais, né, o processo em si, ele tem uma forma, ele tem um procedimento, ele deve seguir o que está estabelecido em lei. Então, para cada processo, eu tenho certos procedimentos. E para cada procedimento, eu tenho uma concatenação de atos processuais, obviamente que todos estes regulados por lei. E a própria lei diz que na omissão legal tem uma tratativa genérica. Enfim, não temos aí uma situação de ausência de normativa. É claro, professor, mas você me pergunta, professor, mas a lei regula tudo? Não é que a lei regula tudo, é que ela prevê a possibilidade de não ter essa regulação total. E aí ela já traz uma situação de modo genérico. Tá bom? Bem, então vamos começar aqui, pessoal, com os dois pontos que tem uma grande tratativa no Código de Processo Civil, que é o ponto que fala do tempo e o ponto que fala do lugar da prática dos atos processuais. Ou seja, qual é o tempo que eu tenho, ou seja, quais são as situações temporais que eu devo ou posso praticar o ato, e quais são as situações geográficas, locais, em que eu posso ou devo praticar o ato processual. Inicialmente, meus amigos, a gente pode ir lá no artigo 212 do Código de Processo Civil, eu até coloquei aí no material de vocês, no artigo 212 do Código de Processo Civil, lá diz que os atos processuais, eles poderão ser praticados, né, entre as 6 horas da manhã e as 20 horas. Significa dizer, ora, eu tenho aqui uma amplitude de horário. Isso não quer dizer, pessoal, e é importante a gente compreender, que o fórum ou o foro, ele seja obrigado a receber os atos processuais nesse horário. A gente tem que compreender que dentro do período de funcionamento do foro ou do fórum, dentro desse período de funcionamento, eu devo praticar os atos nesse horário. Ora, o Código de Processo Civil me diz que o horário é das 6 horas às 20 horas. Nada impede, e é o que é mais comum, que o fórum funcione das 8 da manhã às 18 horas. Isso não me permite praticar um ato às 19 horas, porque eu tenho que respeitar o horário de funcionamento. Então, não quer dizer que é uma regra absoluta, do artigo 212, obviamente, porque eu tenho que, além dessa regra geral, eu tenho que obedecer às especificidades
locais, principalmente as regras de administração judiciária. Já no próprio Código de Processo Civil, nós temos a seguinte colocação no que tange a garantia daquela sistemática da economia processual, do aproveitamento dos atos, que vem, logo no parágrafo 1 vem dizendo que os atos que já se iniciaram antes das 20 horas, eles podem ser finalizados. Obviamente. Ora, se eu estou ouvindo uma testemunha, começo a fazer a oitiva aqui às 19 horas, e aí faço ali uma prévia achando que não vai demorar mais de 30 minutos, e acaba que eu preciso de mais tempo do que o necessário. E aí faltam umas 3 perguntas, mais uns 15 minutos, e eu vou, às 20 horas, eu vou simplesmente parar, vou ter que intimar novamente essa testemunha, intimar novamente as partes, vou ter que dizer para a testemunha voltar no outro dia, e isso gera um transtorno muito grande, e isso com certeza vai causar algum prejuízo, algum dano. Se eu estiver diante de uma situação que a prorrogação vai causar um dano ou um prejuízo, eu posso finalizar, após as 20 horas, os atos que já começaram antes das 20 horas. Vejam, a regra é que após as 20 horas, somente podem ser finalizados os atos processuais, e não iniciados. Essa é a regra. E sendo essa a regra, a única exceção que nós temos quanto a esse horário diz respeito aos juizados especiais cíveis, porque lá eu posso, inclusive, iniciar um ato processual após as 20 horas. Então, eu não tenho esta vedação de somente finalizar o ato. Eu posso, inclusive, iniciar o ato após as 20 horas, tá certo? Isso está previsto lá na Lei 9.099. No artigo 12 da Lei 9.099. Então, dentro dessa análise de horário, eu tenho que observar essas peculiaridades, né, pessoal? Outra peculiaridade que é importante a gente analisar quanto a esse tempo da prática dos atos, a gente falando aqui do horário, são os atos eletrônicos, né, pessoal? O que são esses atos eletrônicos e como que a gente pode fazer essa observância? Pessoal, a regra é que os atos eletrônicos, eles sejam praticados em qualquer hora dentro do dia. Os sistemas funcionam sem interrupção, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui em Goiás, na Justiça Estadual, nós temos o PROJUDE, na Justiça Federal tem o PJE, em alguns casos mais antigos ainda é PROC na Justiça Federal, mas a regra é que tenhamos, um sistema funcionando, todos os sistemas funcionando em tempo integral. Em algumas situações, o sistema ele entra em indisponibilidade e tudo mais, mas o que nós temos o sistema funciona em tempo integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, em qualquer momento do dia, eu posso praticar o ato. Agora, é importante a gente compreender a seguinte, vamos dizer assim, a seguinte peculiaridade quanto ao horário no Brasil, porque no Brasil nós temos situações que envolvem fuso horário, né? Ou seja, no Brasil existe o fuso horário. E aí o que acontece? Eu posso dizer o seguinte: se eu posso praticar o ato em qualquer hora do dia, eu tenho que observar onde eu vou praticar esse ato, ainda que ele seja eletrônico. Então vamos supor, eu peguei aqui uma situação que tem horário, fuso horário. Se a gente pega aqui, o horário do Amazonas é 1 hora a menos que o horário de Brasília. O horário do Acre são 2 horas a menos que o horário de Brasília. Enquanto o horário padrão de Fernando de Noronha, é uma busca que eu fiz pela internet, tá, pessoal? O horário padrão de Fernando de Noronha é 1 hora a mais. Então, eu tenho essas condições de fuso horário no Brasil. Aí, vamos supor, eu estou em Goiânia, hoje aqui estou em Goiânia. Preciso de praticar um ato, por exemplo, tem um processo lá no Amazonas e preciso de praticar, no Amazonas, vamos pegar Fernando de Noronha, que é 1 hora a mais. Preciso de praticar um ato lá em Fernando de Noronha. Bom, eu posso praticar o ato até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Mas não de onde eu estou, mas sim de onde o ato será praticado. Então, eu tenho que respeitar o fuso horário. Se lá em Fernando de Noronha eu tenho 1 hora a mais, eu tenho, por exemplo,
obedecer o horário de lá. Então, eu tenho que protocolizar, praticar o ato até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos de Fernando de Noronha, e não de onde eu efetivamente estou, tá bom? Isso assim, pode parecer lógico, mas às vezes a gente acaba deixando escapar essa peculiaridade, principalmente no aspecto prático. Bom, pessoal, principalmente no aspecto prático. Então, é muito importante que a gente busque essa conscientização de que no Brasil tem essas situações peculiares. Outro aspecto importante a ser observado diz respeito à prática do ato mediante fax, né? Desde o CPC de 73, a gente já tinha essa possibilidade. O ato ele pode ser praticado mediante protocolo via fax. Só que o ato mediante protocolo via fax, ele tem que obedecer à regra do processo físico, ou seja, aquele que deve ser praticado dentro do horário de funcionamento do foro, e não a regra do processo eletrônico, tá certo? Então, a prática do ato processual mediante protocolo via fax tem que obedecer o horário de funcionamento do foro. Ah, professor, mas tem aparelho de fax que você coloca lá, programa, ele recebe sozinho o fax. Não, isso não é a regra, essa não é a inteligência que a gente tem que fazer, a gente tem que utilizar na interpretação da norma. A gente tem que utilizar a regra de que, se o protocolo é via fax, o processo não é eletrônico, ponto final. Então, aplica-se a regra do processo físico. O ato deve ser praticado no horário de funcionamento do foro, né? Tendo como regra geral das 6 às 20 horas e, em cada local, o horário de funcionamento estabelecido na organização judiciária, em regra, pelo Estado, né? Em regra estabelecido pelo Poder Judiciário Estadual. Claro, tem o Poder Judiciário Federal também, e aí, dependendo do caso, você vai fazer essa análise. Ainda quanto ao tempo dos atos processuais, a gente precisa falar sobre os atos praticados em férias e feriados forenses. Bom, primeira coisa, quando a gente fala em feriado forense, nós estamos falando naqueles dias que não tem expediente. Ou seja, um feriado nacional, um feriado local, um feriado regional, sábados, domingos. Nesses dias são considerados feriados. E não havendo expediente no fórum, né, não havendo expediente forense, não há que se falar em contagem do dia para fins de prática de atos processuais. Ah, professor, mas se o processo for eletrônico, eu não posso praticar 24 horas por dia, 7 dias na semana? Sim, tranquilamente. Só que esse ato será considerado praticado logo no primeiro dia útil subsequente ao feriado, né? Então, não tem como eu dizer que o ato foi praticado naquele dia. Você protocola no feriado, mas a prática do ato é considerada no dia útil subsequente. Tá certo? Bom, obviamente, né, que durante férias e feriados, o ato praticado e que deve ser considerado praticado naquele momento é excepcional. Isso se aplica, por exemplo, nos casos que envolvem demandas de urgência, né? Casos que vão para o plantão. Porque se você protocola aqui no processo eletrônico, você entra no processo e protocola uma juntada de petição para comprovar endereço. Você protocola no sábado. Essa petição vai ser considerada protocolada, né? A prática do ato será efetivamente na segunda, não sendo feriado ou na segunda. Ou seja, sua petição só vai ser analisada na segunda. Ainda que você tenha protocolizado no sábado, a prática do ato se efetiva na segunda. Agora, se for uma tutela de urgência, você protocola no sábado e no sábado mesmo o seu pedido será analisado. Entra no procedimento de plantão. Não é verdade? Então, a gente tem que analisar que existem algumas situações em que os atos serão praticados e efetivados em datas que não têm expediente forense. Isso é bem tranquilo, né, pessoal? O próprio STJ, ele diz que, utilizando esse mesmo raciocínio que a gente trouxe aqui,
ele diz que o ato praticado no período de férias ou feriados, ele pode ser até válido, mas fica condicionado ao final do feriado ou das férias forenses, do recesso, né? É óbvio que nós temos ali algumas exceções que estão lá no artigo 215, né, pessoal? Lá no artigo 215 do CPC, nós temos as exceções que falam que, mesmo durante as férias forenses, né, onde tiver, e não processar-se-ão determinadas ações. Significa dizer, não interessa se eu estou em período de férias. Aí você me pergunta, professor, mas nós já temos aí uma orientação jurisprudencial, inclusive, de que não existe mais férias no Poder Judiciário, primeira e segunda instância. Nós teríamos aí, essas férias forenses somente no STJ e no STF. Mas veja só, já existem entendimentos, e entendimentos bastante consolidados, de que o período de recesso forense, ele seria de fato, vamos dizer assim, equiparado, não seria necessariamente equiparado, mas ele seria muito próximo ali, comparado muitas vezes como sendo um período de férias forenses. Então, o recesso ele estaria ali muito próximo desse período de férias forenses. E as exceções que o artigo 215 nos traz são procedimento de jurisdição voluntário e aqueles necessários para conservar os direitos, se for, logicamente, quando se demonstrar que o adiamento tem prejuízos, as ações que envolvem alimentos e os processos que tratam de nomeação e remoção do tutor-curador e os demais processos que tiver especificação em lei, né? Ou seja, ele deixou aqui uma cláusula aberta, uma cláusula genérica para poder trazer mais possibilidades de processos que tramitarão durante férias, durante período de não funcionamento do Poder Judiciário, certo? Só uma observação, a regra é que o Poder Judiciário trabalhe ininterruptamente, mas, obviamente, que existem lá os períodos, né? Veja, as férias forenses não se confundem com as férias de cada juiz, não é a mesma coisa. Férias forenses é quando fecha tudo, né? E só funciona em regime total de plantão. É o que acontece só com o STJ e com o STF hoje. Não acontece mais principalmente na primeira e segunda instância, né? Então, porém, nós temos os períodos que envolvem o recesso, né? Nós temos até o Código de Processo Civil que fala da suspensão dos processos ali no final do ano, né? Do dia 20 de dezembro ao dia 19 de janeiro, certo? Bom, é importante também a gente entender o seguinte: como os prazos hoje são contados apenas em dias úteis, obviamente que se eu tiver no meio desse prazo um dia não útil, esse dia não será contabilizado. E isso, pessoal, é muito importante a gente ter essa compreensão, porque, veja só, se eu tiver num período de férias forense, de recesso, ou até mesmo um feriado, é óbvio que eu vou saber que isso é um dia não útil. Agora, além disso, eu também tenho que considerar que é um dia não útil, aquele dia que, mesmo tendo funcionamento do Poder Judiciário, o expediente foi reduzido. E a grande novidade, né, não seria tão novidade, mas o que foge um pouco a que é bem consolidado, é que essa redução do expediente forense, ela pode se dar tanto no final, que é o mais comum, quanto no início. Por exemplo, aqui em Goiânia, onde eu estou, em Goiás, a regra normal, né, dentro da normalidade, é que nós temos o Poder Judiciário funcionando das 8 da manhã às 18 horas. Se algum dia o Judiciário começar a sua atividade às 9 horas da manhã, ou terminar a sua atividade às 17, um ou outro, eu tenho um dia com um expediente forense reduzido. Isso significa dizer que eu até posso praticar um ato naquele dia, tranquilamente, mas aquele dia ele não é considerado um dia útil. E veja, apesar de ele não ser considerado necessariamente um dia útil,
ele será contabilizado se não for o dia em que o prazo se finaliza. Ele não será contabilizado se for no dia final. Agora, se esse dia de expediente reduzido for no início ou durante a contagem do prazo, ele será contabilizado. Então, a gente tem como se fosse um dia que é não útil parcialmente. E ele somente não será contabilizado se for o último dia. Porque se for o primeiro ou durante, não se vê prejuízo, né? E no processo a gente tem muito isso de que o que não gera prejuízo não pode ser desprezado, não pode ser anulado, não pode ser nulificado, tá certo? Então, o princípio da instrumentalidade das formas preza muito por essa necessidade de observância de um prejuízo para que o ato seja desqualificado, para que ele seja considerado, para que ele não possa produzir os seus efeitos, né? Anulável ou nulificado. Então, nesse aspecto, se o prazo termina no dia 10, e no dia 10 teve expediente reduzido, prorroga-se para o próximo dia útil, tá bom? Mas se o prazo começou no dia 10 e teve expediente reduzido, conta o dia 10. Se o prazo começou dia 8 e no dia 10 teve expediente reduzido, contabiliza também o dia 10, tá certo? O STJ tem um entendimento também de que se esse expediente reduzido ocorrer no banco, no sistema bancário, o preparo também prorroga-se para o próximo dia útil. Mas veja, o preparo prorroga-se para o próximo dia útil. Vamos lá. Você tem que interpor um recurso de agravo de instrumento no dia 10, certo? No dia 10, o expediente bancário foi reduzido. A agência bancária, que era para fechar 4 horas da tarde, fechou 2 horas. Ok. Então, no dia 10, você não precisa comprovar o preparo. Mas se o seu prazo para a interposição do recurso é no dia 10, o que você tem que fazer? Protocola o recurso no dia 10 e informa que vai comprovar o preparo amanhã, em razão, ou amanhã, ou no próximo dia útil, em razão do expediente reduzido no sistema bancário. Tá certo? Essa mesma inteligência a gente deve aplicar ao sistema bancário, mas é muito importante vocês terem a ideia de que o recurso, o ato deve ser praticado, mas a comprovação de um dos seus requisitos necessários, que é o preparo, pode se prorrogar para o próximo dia útil. Certo, pessoal? Então, quanto ao tempo dos atos processuais, basicamente a gente trabalhou aqui com as principais ideias, com os principais pontos, né? Uma coisa que é muito importante a gente considerar é que os feriados locais, eles devem ser comprovados para fim eles devem ser comprovados nos autos para comprovar que você está com um pedido tempestivo. Suponhamos que eu tenho um feriado local aqui em Goiânia, e daí eu preciso interpor um recurso em outra localidade. E eu preciso, né, para um tribunal superior, por exemplo, tem um feriado local no interior do estado e você precisa interpor um recurso para o Tribunal de Justiça, que é na capital. Isso significa que, sendo feriado local lá na sua cidade, né, que é no interior, você não pode simplesmente alegar, foi feriado tal dia, você tem que comprovar nos autos para que então o seu prazo seja considerado contando aquele dia como um dia não útil. Bom, pessoal? E para a gente já buscar o outro ponto, né, que é o do lugar dos atos, que a gente deve trabalhar também com muita cautela. Por quê? Porque nós temos uma regra que é bastante comum, e aí vem as exceções, que são exatamente os pontos que têm mais incidência nas provas. Bom, a regra bastante simples é de que os atos processuais, em regra, né, obviamente, devem ser praticados na sede do juízo, ou seja, lá no local onde se instala o juízo, no foro, na sede física. Obviamente que alguns atos processuais, por sua natureza, não serão praticados lá. Por exemplo, em regra, uma citação. Uma citação ela será praticada no local onde que
o demandado se encontra. Geralmente você vai lá na casa dele, ou no trabalho dele, no domicílio. Agora, se você... pode acontecer de ocorrer a citação na sede do juiz? Pode. A pessoa fica sabendo que existe uma ação e ela fala, não, antes de ser citada, eu já vou lá e me dou por citado. É o que eles falam de citação no balcão, né? Citação no balcão. Um outro ponto também que é bastante importante a gente trabalhar como exceção é uma novidade muito recente da Lei 9.099, onde lá no artigo 22, seu parágrafo 2º, permite agora que as audiências de conciliação sejam realizadas de modo virtual. Né? O artigo 22, parágrafo 2º. Eu não estou falando aqui, pessoal, das audiências que são realizadas mediante videoconferência em razão do período de pandemia, né? Esse período todo aí em que todo o sistema trabalhou de modo excepcional. Não. Eu estou dizendo que o artigo 22, parágrafo 2º da Lei 9.099, ele permite agora, seja em tempo de pandemia ou não, em tempo de isolamento ou não, que as audiências preliminares, as famosas conciliatórias de juizados, elas sejam realizadas mediante videoconferência. E aí, a coisa muito simples, né, muito prática. Isso realmente trouxe uma efetividade para aquele princípio de acesso, né? Porque, para vocês terem ideia, aqui em Goiás, aqui em Goiânia, principalmente, antigamente, nós tínhamos, acho que uns 8 juizados, salvo engano. E era um em cada canto da cidade, um para lá, outro para cá, tal. Se você tivesse audiência 2 horas no juizado do lado de lá, você não conseguiria chegar às 4 horas no juizado, que é do outro lado da cidade. E aí você tinha que peticionar para um juiz, informando que tinha audiência naquele juizado, tudo mais. Isso em razão de quê? Em razão de que o juizado tinha que chegar próximo do domicílio do autor. E não o autor tinha que buscar o juizado. Isso mudou. Antes mesmo do novo CPC, antes mesmo dessa alteração da 9.099, mudou aqui em Goiânia. E, assim, pessoal, eu falo muito de Goiânia porque o nosso preparatório aqui traz a nossa realidade, né? Não que eu queira falar muito da minha realidade, não, eu estou falando de uma realidade que é a realidade que envolve aí a preparação de vocês. Então, aqui em Goiânia mudou, né? Fizeram um prédio novo para o Fórum Cível, e aí foram todas as varas cíveis, né? Cível, família, arbitragem, recuperação judicial, tudo que é cível foi para esse lugar. Que fica lá quem não é de Goiânia vai saber, perto do Estádio Serra Dourada, né? Estádio Serra Dourada, o Brasil inteiro conhece, já recebeu aqui seleção brasileira e muitos outros jogos de bastante importância, então muita gente conhece. É importante a gente observar nesse caso o seguinte, nesse prédio eles instalaram praticamente todos os juizados, só ficaram 2, na verdade 3 de fora. E, assim, 2 que ficaram de fora desse prédio estão em um prédio que fica a 500 metros. Só um juizado que ficou onde sempre teve, que é o 4º juizado que ficou lá no prédio da Universidade Federal de Goiás. Que é o juizado que envolve também a questão da prática, né, tudo mais, para dar vamos dizer assim, uma característica mais simbólica também para o UFG. Pois bem, nessa situação, o que acontece? Facilitava muito para o advogado, mas às vezes para a parte ficava muito ruim, né? Porque a parte que tinha que se deslocar, aquele negócio todo. Agora, com a realização de audiências por meio virtual, de qualquer lugar que a pessoa tiver, ela consegue baixar um simples aplicativo e participar de uma audiência. Tranquilamente. E, na pior das hipóteses, se ela não tiver acesso a um celular e a uma internet, ela pode ir para o escritório do advogado para participar da audiência. O que eu quero dizer? Que o conceito de sede do juízo, para essa finalidade de considerar o lugar da prática do ato processual, esse conceito de sede do juiz, ele já vem sendo bastante ampliado, né? Outra questão também que a gente pode considerar como uma extensão da sede do juízo são os casos de cumprimento de carta precatória e as audiências por videoconferência. Aí eu já estou falando de outra situação que não a do artigo 22, parágrafo 2º da Lei 9.099.
Eu estou falando das audiências por videoconferência, que em alguns casos já aconteciam, de modo excepcional, e que, né, depois desse período de pandemia, com certeza vai ser, vamos dizer assim, vai ficar enraizado dentro do nosso sistema. Não tem como mais a gente fugir disso, né? Obrigatoriamente a gente teve que se aparelhar, a gente teve que se virar nos 30 para fazer o negócio acontecer. A justiça não poderia parar. Né? Os problemas não, muito pelo contrário, eles não diminuíram, eles fizeram aumentar. E aí as coisas precisavam acontecer, e o judiciário teve que se adaptar de modo muito rápido. Nós, advogados, tivemos que nos adaptar de modo muito rápido. O serviço notarial e registral, principalmente, teve que se adaptar de uma forma assim, gritante, principalmente quando nós vimos aí o CNJ mandando provimento para cima, né? Principalmente com o provimento 100, que nós tivemos aí uma grande mudança nesse sistema de eletrônico. Então, o mundo praticamente mudou e o Brasil entrou nessa onda e, obviamente, que muita coisa boa vai ficar. O que é ruim a gente vai apartar e afastar, mas o que é bom vai ficar, né? E essa característica do lugar da prática dos atos processuais, com certeza nós teremos aí uma grande reviravolta para que se considere como o lugar efetivo do ato processual, não somente a sede do juízo, mas aqueles lugares em que eu possa considerar também como sede do juízo. Obviamente, e aí que eu vou fazer uma repetição para enfatizar, alguns atos não serão, e obviamente por questão natural, praticados na sede do juízo. Né? Produção de, às vezes, uma oitiva de uma testemunha que está no leito de morte, às vezes uma citação, uma intimação. Então, nem sempre a essência do ato permite que seja praticado na sede do juízo, mas a regra é que os atos sejam praticados na sede do juízo. Assim nos diz o dispositivo que está no artigo 217, que diz, leio, os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente, ou seja, em situações comuns, na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro lugar, em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguído pelo interessado e acolhido pelo juiz. Então, eu tenho regra e eu tenho já a previsão de exceção a essa regra, de exceções até, que obviamente devem ser trazidas de modo peculiar ao processo. Tá bom, pessoal? Bem, já nos delongamos aqui aos 30 minutos do nosso primeiro bloco. Eu vou, então, finalizar esse nosso primeiro bloco. Já vou aqui virar o reloginho e partir para o nosso segundo bloco, onde nós falaremos aí principalmente dos prazos dos atos processuais, que isso é um ponto muito importante dentro do novo Código de Processo Civil, e vamos falar dos vícios dos atos processuais, os vícios que geram a nulidade. Tá bom, pessoal? Então, volto já para o nosso segundo bloco da aula de hoje.